As Escrituras Sagradas falam muito sobre a morte, mas não de uma forma só. Existe uma distinção importantíssima entre dois tipos de morte. E olha, entender essa diferença é a chave para compreender o grande plano de Deus para a humanidade. Vamos desvendar isso juntos? A questão central é essa: por que o livro de Apocalipse faz questão de usar os termos morte e segunda morte? Não é por acaso. A resposta revela aspectos fundamentais da esperança e da justiça de Deus. Então, vamos começar pela primeira morte. Primeiro, vamos analisar o conceito que todo mundo já conhece, a primeira morte. Essa é a morte física, o fim da nossa existência aqui na Terra. Uma realidade que, infelizmente, atinge toda a humanidade. A Bíblia é bem direta sobre o que é a morte. É simplesmente o oposto da vida. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus coloca a escolha diante do povo, a vida e a morte. Portanto, a morte não é uma passagem para outro lugar. É um estado de completa inexistência, de inconsciência total. E para não deixar nenhuma dúvida, o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, é cristalino. Ele afirma que os mortos não sabem absolutamente nada. Ou seja, na morte não há pensamentos, não há sentimentos, não há consciência. Toda a atividade simplesmente para. Mas, como essa condição tão triste entrou no mundo? As Escrituras ensinam que a mortalidade que a gente conhece é um resultado direto da desobediência de Adão e Eva. Foi o pecado que introduziu a morte na experiência humana, e isso acabou afetando todos os seus descendentes. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, estabelece essa conexão de uma forma que não deixa margem para erro. O pecado gera a morte como seu pagamento. É a sua consequência inevitável. Só que a história não termina aí. A Bíblia nos leva a um conceito muito mais profundo e, eu diria, definitivo. Um tipo de morte completamente diferente da primeira. E aqui que a gente entra no conceito da segunda morte. Veja bem, este não é um fim temporário como o primeiro. É um termo específico, encontrado quase que exclusivamente no livro de Apocalipse, e descreve um destino final e, mais importante, irrevogável. A menção da segunda morte está concentrada de propósito nessas 4 passagens de Apocalipse. Essa especificidade toda indica o papel crucial que ela tem nos eventos finais descritos na profecia. Ela marca, de fato, a conclusão do propósito de Deus. E aqui, o próprio Jesus faz uma promessa poderosa. Aos fiéis, aqueles que vencem, é garantida a proteção contra esse destino final. Isso já nos diz que a segunda morte é algo a ser evitado, um juízo do qual é possível escapar. A Bíblia coloca em contraste total a esperança da primeira ressurreição com a finalidade da segunda morte. Aqueles que participam da primeira ressurreição recebem a imortalidade, como diz lá em 1 Timóteo 6,16, e Apocalipse 26 confirma: sobre estes a segunda morte não tem poder. É como se fosse o antídoto divino para a condenação final. Certo, mas o que é exatamente essa segunda morte? Para defini-la, a Bíblia usa um simbolismo muito forte, ligando essa morte diretamente a uma imagem bem específica: o Lago de Fogo. Preste atenção no que é lançado no Lago de Fogo. Não são apenas pessoas, mas os próprios conceitos de morte e Hades, que é a palavra grega para sepultura comum da humanidade. O simbolismo aqui é de uma erradicação completa e final da própria morte. A morte vai morrer. E o mais impressionante é que o próprio texto nos dá a definição. Apocalipse 20, versículo 14, conclui dizendo: isto significa a segunda morte, o lago de fogo. A Bíblia interpreta a si mesma, não precisa de mais nada. O lago de fogo, portanto, não é um lugar literal de tormento eterno, mas um evento simbólico que representa a destruição completa, total e permanente. É a segunda morte. Então, a definição bíblica é clara como a luz do dia. A segunda morte é o fim absoluto. É a aniquilação completa e sem retorno, da qual não existe ressurreição. É a execução do juízo final e justo de Deus. Ponto final. E para quem é este destino? Apocalipse 21, versículo 8, lista várias categorias de pessoas que, de forma deliberada, persistem na rebelião contra Deus. São aqueles cujos nomes, como o capítulo 20 explica, não são encontrados no livro da vida. E isso acaba selando o destino deles.
Agora, para a gente amarrar tudo, vamos sintetizar o que analisamos até aqui, comparando lado a lado as características da primeira e da segunda morte. Esse quadro resume tudo de forma bem clara. A primeira morte, por natureza, é uma consequência do pecado. Ela é universal, atinge a todos, mas ela é reversível através da ressurreição. Já a segunda morte é diferente. Sua natureza é de juízo final. Ela não é universal, é reservada aos impenitentes. E o mais importante, seu resultado é absolutamente irreversível. Compreender essa distinção é fundamental. Mostra que o plano de Deus é perfeitamente equilibrado. Ele envolve tanto a justiça, um fim definitivo para toda a maldade, quanto uma esperança incrível para a humanidade que escolhe obedecer. E a conclusão lógica de toda essa matéria está perfeitamente encapsulada no famoso versículo de João 3,16. O propósito de Deus nunca foi a destruição, mas sim a vida. A escolha entre perecer, que agora a gente entende que aponta para a segunda morte, e ter a vida eterna é a mensagem central das Escrituras. A verdade bíblica nos oferece um caminho claro para escapar do fim definitivo e abraçar a promessa de uma vida que não terá mais fim.